É, essa aqui é a Princhuquinha. Minha querida e amada cadelinha. A gente passou por uma situação muito bad nos últimos meses, talvez até ano, dá pra contar. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu, como foi, quão difícil foi, quão complicado foi pensar que esse bichinho talvez não estaria mais comigo. E sei lá, se é que tem como, mas o quanto dá pra tentar tirar coisas boas das dificuldades e do que é passar por uma situação assim. Então vamos lá, vamos pra esse vídeo, vamos trocar ideia. Vamos dar uma caminhada nesse lugar lindo aqui também. Osório. É incrível como o Brasil tem exemplos de que as coisas podem ter jeito. É inacreditável. Essa cidade aqui com certeza é um case nesse sentido. Olha esse lugar. Isso aqui é uma praça, uma das praças de Osório. Esse aqui que a gente vai dar a nossa caminhada num calor de 32 graus. Vamos lá, bora pro vídeo. Saindo do carro aqui. Não, só de ligar o carro já vem aquele bafo. Vamos lá, Printil. Vamos estrear o vlog. Eventualmente pode ser que vocês ouçam um pouquinho de barulho e vento, mas é importante porque acho que a gente precisava de um bom cenário para começar esse canal, né? É isso, galera. A minha cadelinha ela teve um tumor no baço. Não um, mas 2 tumores. E hoje eu vou explicar um pouquinho mais de como foi esse rolê. Acabou de fazer um xixi na própria roupinha, mas eu tô muito grato por isso. E por todos os perrenguezinhos que a gente tem quando a gente tem um bichinho, né? Não poder passear sem saber exatamente onde vai deixar e essas outras coisas. Quem tem bichinho sabe. Quanto, ó, tá ali fazendo seu xixi de novo. Cara, esse canal aqui na realidade, eu sempre quis criar ele pra fazer uma espécie de vlog com a Prim. É Princesa o nomezinho dela. E a gente apelidou de Prim. Então, eu sempre quis ter a possibilidade de fazer esse canal para trocar uma ideia sobre a vida. Então, se der certo esse vídeo, se o YouTube me ajudar, se você clicar em gostei, se você se inscrever, se você compartilhar esse vídeo, é provável que esse canal continue. E se continuar, cara, a gente vai falar muito da vida aqui. Mas no geral, há mais ou menos 1 ano e 2 meses atrás, a gente teve um probleminha com a Prim. A minha mãe, ela é ambulante, então ela vende churrasquinhos e etc. E nessa de vender churrasquinhos, teve uma vez que eu fui lá ajudar ela a fazer os churrasquinhos de fato. E a Prim acabou ingerindo 2 palitos de churrasquinho de frango. Porque não basta essa meninona aqui querer comer o frango, ela tem que comer o palito também, né? Devia estar bom, inclusive. Mas aconteceu isso. Ela ingeriu esses palitos. E foi mó bad, assim, ela vomitou um pedação, assim, vários pedaços. Foi bem tenso. E quando a gente foi no veterinário, a veterinária olhou pra mim e falou assim: cara, ok, rolou isso mesmo, tem esse problema, mas tu tem um problema muito maior agora, que é o fato de que tu vai ter que fazer um acompanhamento porque ela tem um nódulo no baço. E foi foda, assim, tipo, já fiquei apavorado naquela época, mas a gente tinha um problema urgente pra resolver dos churrasquinhos, dos palitos. A gente resolveu esse problema e manteve um acompanhamento via ultrassom. A cada 2 meses eu fazia. A veterinária falou pra fazer a cada uns 3 meses, 4 meses, mas eu quis fazer a cada 2 meses pra garantir. Então, a cada 2 meses eu gastava lá R$ 300. E aí, enfim, fizemos esse acompanhamento e veio crescendo o nódulo. E pra quem já passou por coisa parecida, sabe que a tendência é que haja malignitude, ou que seja maligno, mas enfim, não sei como é que pronuncia. Mas é uma tendência, não ser benigna. Enfim. Ampli foi crescendo, chegou a 2,2 centímetros. Dia 6 de outubro de 2025, eu fiz um ultrassom, deu 2,2 centímetros, e a gente começou a ir para uma linha de eventualmente fazer essa eventual cirurgia, né? Espelactomia, sei lá como é que é o nome. Mas é uma cirurgia de retirada do baço, que é um órgão, cara, que hoje em dia, o veterinário hoje em dia não dá muita bola, sabe? Qualquer coisinha, ele tira baço. E eu, como um pai de pet preocupado, eu não queria só tirar e foda-se, entendeu? Eu queria tentar manter o órgão, né. Então eu fui fazendo o acompanhamento na esperança de parar de crescer. E uma vez parando de crescer, a gente ficar com esse órgão aí, que é um órgão importante pra eu acho que é tipo uma bolsinha de sangue que tem dentro do ser humano, do cachorrinho, enfim. Eu mais ou menos entendi isso, assim, não sou especialista, né. Mas essa foi a minha intenção. Eu queria manter esse órgão, fazer com que nós não precisássemos tirar o órgão. Ela tá se limpando. Cara, sério, esse bichinho é inacreditável, eu amo esse bichinho. Inteligente pra caramba. Mas foi isso, a gente queria manter o órgão.
No dia 6 aconteceu esse ultrassom, deu 2,2 centímetros, já era um crescimento substancial, porque começou em 1 centímetro, algo assim, ou 0,8, eu acho. Deu esse aumento. E aí seguimos a vida. Quando aconteceu a primeira vez de ela comer os churrasquinhos, os palitos, eu fiquei muito reflexivo, assim. Fazia um tempo que eu vinha com a minha fé em Deus meio abalada por conta, principalmente, daquela questão, assim, de religião, sabe? Por exemplo, aquela questão bíblica de, pô, todo mundo eu acho que passa um pouco do. Velho, tem tanta coisa aqui na Bíblia que não faz muito sentido, né? Minha melhor amiga, por exemplo, é homossexual. Entre outras coisas, assim, sabe? E a gente começa a questionar. Mas nessa época eu comecei a ver um sentido do tipo, mano, às vezes a gente pode olhar para o mundo da seguinte maneira: pode ser que a Bíblia não esteja certa em tudo, ou talvez em nada. E a gente tem que olhar um pouco pro feeling do que é Deus na nossa vida, né? E Deus pra mim, cara, é amor, é carinho, é cuidado, é de fato tudo que é de bom no mundo é Deus. E não um ser que julga o tempo todo, que manda pro inferno e os caramba, sabe? Então, nessa época eu comecei a refletir muito por quê. Por incrível que pareça, né? Parece bobo, mas poxa vida, ela comeu esse churrasquinho no momento inicial do tumorzinho dela. Então, isso me pegou muito, assim, sabe? Ela ainda tá com roupa de cirurgia, inclusive, tá? Fugindo um pouco do assunto. Mas isso me pegou muito, assim, porque parece que Deus tava mandando uma mensagem, tipo assim, cara, olha pra isso aqui. Por isso que ela, sei lá, de alguma forma ingeriu aquele palito e teve que ir pra clínica e etc. E eu olhei, a gente fez o acompanhamento. Quando deu 2,2 centímetros que eu tava falando, no dia 6 de outubro, ok. Comecei a pensar nas possibilidades de cirurgia, já que eventualmente poderia até estourar o baço, né? Quando tem um nódulo no baço, a gente não pode fazer biópsia com o baço ali dentro do corpinho dela, porque pode dar hemorragia, porque é um órgão muito sanguíneo, né? Sei lá como é que é o nome do que eles falam, rígido. Sei lá, enfim, muito sangue no órgão. É um órgão para acumular o sangue, né? Para guardar o sangue, tipo isso. Enfim. E aí a gente começou a, não, beleza, vamos fazer essa cirurgia. Vou começar a olhar valores e tudo mais, e pô, valor pra caramba. Tinha clínica que fazia por R$ 700. Mas, pô, eu não queria fazer em qualquer clínica, né? Eu queria fazer numa clínica legal, uma clínica boa. E essas clínicas por R$ 700, assim, não tinha nenhum anestesista específico, não trabalha. Eles não iam pra cirurgia com bolsa de sangue. Então, isso aí são dicas que eu deixo pra vocês, né? Se eventualmente acontecer com vocês, cara, exija que o médico ou veterinário entre com bolsa de sangue pra cirurgia. Exija que tenha um anestesista. Faça essas exigências. Por mais que ele cobre mais caro, às vezes tu pode fazer com o mesmo profissional, mas tu pode fazer com o mesmo profissional desde que esse cara entenda que tu quer um cuidado máximo com o teu doguinho. E aí eu não foi o caso. Os veterinários que eu conversei, eu falei com 5 veterinários assim, e eles ficavam bravos quando eu exigia algumas coisas. Tipo isso, bolsa de sangue, etc e tal. A gente começou a se organizar para fazer a cirurgia, marcar a cirurgia e tudo que de fato é necessário. E um certo dia, a princesa simplesmente, num certo dia, começa a passar mal, se deita no chão e não levanta mais, e meio que teve um desmaio, eu diria. Foi terrível, muito triste. Foi uma sensação assim das piores que existem. E eu saio com ela nos braços no dia 16 de outubro. Pode ser? Acho que foi. Vamos pro veterinário 24 horas, que era o único que tinha. Esse veterinário 24 horas era um veterinário que eu não tinha nem orçado cirurgia lá, a cirurgia do baço dela lá. Porque uma vez eu perdi um gatinho de rua lá, que eu peguei um gatinho na rua, levei lá e infelizmente veio a falecer. Então eu fiquei um pouco abalado com isso e não queria fazer a cirurgia lá. Levamos e quando eu chego no veterinário para o atendimento dela, o cara que tá me atendendo é literalmente o cara que perdeu a minha gatinha. Que tava com ela no dia que a minha gatinha que eu tirei da rua faleceu. E aí a gente tem o atendimento é maravilhoso. Eu fico impressionado. No início, esse mesmo veterinário ele teve desconfiança de rompimento de baço. E a gente descobre que, na realidade, essa safada aqui, ela, pelos exames de sangue, a gente descobriu que essa safadinha acabou comendo lixo. Porque no dia que ela teve esse passar mal aí, ela ficou um pouquinho com a minha tia, eu deixei ela um pouquinho com a minha tia descuidou e ela comeu um lixo. Então a gente, graças a Deus, descobre que não era o baço não tinha estourado e tudo mais. Só que perceba, isso foi 10 dias depois do dia 6. Dia 6 eu faço o ultrassom e a ultrassonografista vê um nódulo de 2,2. No dia 16, vamos, Prim? Vamos. Não quer mais passear, acho que o calor tá pegando aqui. Não tá querendo vologar ela. Mas, cara, no dia 16, eu faço o ultrassom e a gente descobre que tem um segundo nódulo. Ou seja,
Em 10 dias, galera, 10 dias, surgiu um segundo nódulo na prim, de 0,5 centímetros. Aí a gente entende duas coisas. A primeira, precisamos fazer cirurgia urgente, porque se tá com um segundo nódulo e foi tão rápido assim o crescimento, pode ser que realmente seja maligno. A gente corre pra, vamos fazer. Eu já marco pra outra semana, todo cagado, preocupado. Me aproximo ainda mais de Deus, pra ser sincero, nesse momento. E assim, graças a Deus dá tudo certo. Ela passou pela cirurgia do baço, foi uma cirurgia tranquila. Ela não teve dores e aí nada. Ela chorou só porque ela ficou sozinha lá no VET, né? Então eu quero dizer que assim, cara, apesar de ser sim uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia que abriu, sei lá. Vem aqui. Vem aqui. Ó, acabou de soltar aqui o negócio dela. Deixa eu prender aqui. Vem aqui. Foi. Apesar de ser uma cirurgia invasiva de um corte de 10 centímetros, foi bem grande. Foi uma cirurgia tranquila, foi uma cirurgia que ela passou bem, que deu tudo certo e que graças a Deus ela tá aqui bem. Hoje a gente recebeu o diagnóstico de que a gente fez biópsia depois de retirar o órgão, né? A gente recebeu o diagnóstico de que era benigno, o de 2,2 centímetros, e agora estão fazendo a biópsia do de 0,5 centímetros. Por algum motivo fizeram separadamente dessa forma. O fato é, exige a bolsa de sangue, exige que o veterinário tenha as melhores condições possíveis, tenha cautela para fazer a cirurgia, que eventualmente pode ser só um nódulo que não está em crescimento, pode ser um nódulo pequeno e etc e tal. Mas, enfim, é isso. Eu não tinha como não começar esse canal e esse vlog e tudo que a gente vem fazendo aqui sem falar desse assunto. Porque, cara, esse canal não existiria se não tivesse dado tudo certo e ela não tivesse aqui comigo. É o vlog 1, vlog com a Prim. Valeu, galera. Eu vou ficar aqui nos comentários vendo quem tem dúvida, né? Porque pode ser eventualmente uma dúvida sobre a doença. E quero dizer que, enfim, a gente se encontra aqui mais vezes se der certo, se isso aqui de alguma forma render. Eu tô bem animado para fazer, eu gosto de falar, trocar ideia. Eu já tenho outros canais, mas nenhum vlogando assim. E esse aqui é um lugar que a gente provavelmente vai se encontrar bastante. Comprei um gimbal, um microfone, os caramba, não sei se tá funcionando agora aqui, espero que sim. Mas é isso. Obrigado por ficar até o final do vídeo. De verdade, se inscreve aí no canal. Então vamos ver se daqui a pouco não consigo dessa história toda tirar uma coisa maravilhosa, que é poder estar aqui conversando com vocês, contando essa história, ajudando com que outros cachorrinhos tenham algum guia, assim, nesse sentido, né? Eu não sei... limpando. Tá se limpando, Printuquinha. Tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus, se cuidem, bebam água. E é isso. Tamo junto. Bom, voltando aqui porque esqueci algumas coisas. A primeira... Desculpa. Eu percebi que de fato ficou um pouco de vento e tal. Espero que de alguma forma você tenha conseguido chegar no final do vídeo. E a segunda coisa que eu acabei esquecendo é de fazer uma reflexão, que é o seguinte. Poxa vida, né? Se vocês observarem, 10 dias depois de eu ter feito aquele acompanhamento, que deu 2,2 centímetros, parece que Deus achou uma forma, seja ela comendo lixo ou o que fosse, de me mostrar que estava nascendo um novo nódulo, e talvez essa fosse a mensagem que eu precisava para entender que, eu preciso tirar esse baço. E eu dei pouca ênfase nisso no vídeo, mas o fato é que a gente às vezes dá muito pouco valor para as claras mensagens que Deus manda pra gente. Eu acho que a gente precisa não se afastar de Deus por conta das religiões, mas a gente precisa se aproximar ainda mais e mostrar pro mundo que tá errado, acreditar em escritas que claramente são escritas baseadas em coisas que aquelas pessoas pensavam e não necessariamente que Jesus Cristo de fato mostrou, sabe? Eu acho que nas atitudes tu percebe o que ele mostrou e o que Deus quer ou queria de nós. E mesmo que não haja Jesus Cristo ou um Deus específico, a natureza por si só mostra o que é bom e o que é ruim, entende? Eu sei lá, eu tenho essa visão.
E é essa a mensagem do vídeo. Escute um pouco os sinais, esteja próximo de Deus na essência do que é Deus. Esse é o ponto. Ela tá aqui comigo, agora descansando um pouquinho. Eu provavelmente estou tomando uma multa, porque estou dirigindo e fazendo isso aqui. Mas é isso. Obrigado de novo, novamente. Muito grato por tudo, pela cirurgia, por ter dado certo, por, enfim, o eventual like que você tá deixando aí. E vamos embora. Vamos viver. Valeu?